mais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele decidiu convocar policiais da reserva para aumentar a segurança em abrigos após crimes serem reportados nesses locais. Ele negou a necessidade de uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, enfatizando o apoio federal e também das Forças Armadas. Com a previsão de mais chuvas e a queda de temperatura, ele aconselhou a população a não retornar para áreas de risco e anunciou um investimento de 41 milhões de reais em saúde e infraestrutura com o objetivo de enfrentar essa crise. Essa medida visa garantir segurança e apoio aos afetados pela tragédia. Vou começar esse giro de análises com o Roberto Mota, que a gente tratou justamente no dia de ontem sobre a possibilidade de uma GLO no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi feita a sugestão pelo senador Hamilton Mourão, mas muitos entendem que não seria adequado nesse momento e é preciso atualizar nossa audiência. Qual é o receio das autoridades que negam uma GLO nesse momento, hein, Mota? É uma pergunta difícil, Caniato. Eu, com o risco de ser injusto, eu diria que é receio de perder protagonismo. Mas tem uma questão muito importante: as pessoas não podem esperar. O reforço na segurança precisa ser imediato. O Rio Grande do Sul precisa desse esforço para ontem, para amanhã, não para daqui a 15 dias. Eu escutei o governador dizendo que não há necessidade de uma GLO. É a opinião dele, mas eu falei com muita gente que está lá nos últimos dias. A opinião dessas pessoas, muitas das quais estão fazendo resgate como voluntários, a opinião deles é diferente da opinião do governador. Imagina também que uma GLO, ela não traz apenas segurança, ela deve trazer um reforço na logística. Por exemplo, o Rio Grande do Sul precisa desesperadamente de barcos para fazer salvamento, para levar suprimentos. A gente está vendo pessoas se deslocando de outros estados, levando barcos, levando jet skis, voluntários. Olha, se fosse o governador, eu abraçaria essa GLO imediatamente. Vamos lembrar aqui a reputação do então presidente americano George Bush Filho foi destruída justamente pela desastrosa resposta do governo federal americano ao furacão Katrina em 2005. Eu não iria querer correr esse risco. Você, Cristiano Beraldo, que é preciso refletir em relação a essa possibilidade? GLO é um dispositivo que está na Constituição Federal, só que é preciso que o governo estadual manifeste essa vontade, esse desejo ao presidente da República, ao governo federal, que aí sim instituiria esse dispositivo e as Forças Armadas passariam a atuar nesse estado, na área da segurança pública. Beraldo. Pois é, eu não entendo. Claramente há outros aspectos por trás disso, porque a manifestação em si, ela não tem sentido. Nesse momento, Mota frisou isso muito bem, nesse momento é preciso tomar toda e qualquer medida para que o impacto seja imediato. A gente não está falando de um risco que precisa ser corrigido até semana que vem. Nós estamos falando de um risco que vai vitimar uma série de pessoas em razão de uma violência fora de controle esta noite, na noite de hoje. Olha, me chamou muita atenção o relato que a gente ouviu hoje aqui na Jovem Pan, de que durante a madrugada os barcos estão sendo atacados por bandidos. Imagina, você está ali, isso foi falado por uma moça que me fugiu o nome, e ela está atuando muito forte no resgate de animais. Imagina você estar ali prestando essa ajuda, essa solidariedade, resgatando pessoas, resgatando os animais, ajudando as pessoas a tirarem o mínimo de dentro de casa. E aí vem alguém e te assalta, te rouba. Quer dizer, é uma situação absolutamente absurda, inaceitável. E para evitar esse tipo de ocorrência, qualquer medida que esteja ao alcance, ela deve ser tomada de imediato. Essa relutância, então, ela não combina com essa realidade, mas ela deve ter os seus motivos. O fato concreto é que, seja qual for o motivo, a gente não vê
uma mudança concreta nessa situação absurda. E isso se torna mais um problema gravíssimo que essa população, quem está nos acompanhando por imagem, está vendo aí áreas absolutamente tomadas, alagadas, um pasto que está, onde os animais estão ali concentrados numa pequena área que não está nem seca, está úmida, e o resto tudo tomado de água. Essa é a realidade, essa é a visão do caos. Então, realmente, me surpreende esse tipo de postura. Não acho também, Canhoto, só para terminar, eu não acho que a GLO é uma solução mágica para tudo. A gente vê o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, a GLO, que no governo passado era símbolo de autoritarismo, de ditadura, de direita, etc., o governo atual adotou a GLO no Rio de Janeiro, não resolveu o problema da violência no Rio de Janeiro, não resolveu o problema do tráfico de drogas, não resolveu o problema do tráfico de armas. Mas existe um reforço, ali pelo menos, de pessoas que estão participando do esforço de segurança. Agora, o Rio Grande do Sul precisa, de imediato, uma intervenção, uma lei marcial, porque se você não atua com vigor em cima dessa gente canalha, desqualificada, esses criminosos que representam a escória humana, se você não atua de forma muito firme e ampla, esse controle não será mais retomado. E a gente vai ver, as águas vão baixar e os eventos vão continuar tornando ainda mais difícil a recuperação das pessoas, do ponto de vista psicológico, espiritual e também financeiro. Delegado Palumbo, muito atento às questões que envolvem segurança pública. Delegado, queria pedir a reflexão do senhor primeiro em relação à medida tomada pelo governador Eduardo Leite, convocando policiais da reserva para reforçar segurança nos abrigos. Esse é um ponto, mas principalmente se a situação do Rio Grande do Sul justificaria o acionamento de uma GLO. O senhor é favorável ou não a esse dispositivo e a instituição dele nesse momento no Rio Grande? Eu sou favorável a toda a ajuda possível. Eu espero que o governador não tenha negado por ego. Porque, infelizmente, na política, o ego geralmente é gigantesco de alguns políticos, né? Eu espero que não seja por isso. Mas as pessoas estão sendo roubadas, crianças estão sendo estupradas, um casal foi flagrado fazendo sexo. O governador está chamando policiais da reserva, os veteranos, aposentados. Por que não acionar o Exército? Eu não consigo entender. Se isso não é motivo para uma GLO, eu sinceramente não sei o que seria. No Rio de Janeiro, quando o Beraldo falou da GLO, olha, os soldados, os cabos, sargento, eles não têm a expertise para trabalhar como policiais, eles não têm essa expertise. Mas aí no estado do Rio Grande do Sul, o que a gente precisa é de uma presença enérgica do Exército. Assim, aqui ninguém vai roubar à noite, aqui nós vamos patrulhar. Eles podem patrulhar inclusive à noite, com botes, pode ficar auxiliando. Agora, se o governador nega, aí fica meio difícil também só ficar culpando o governo federal.